Olá, meus meninos e meninas, sejam bem-vindos ao curso Elite, curso preparatório para o Enem e outros vestibulares, que está com um novo projeto para fazer com que você tenha sucesso em assuntos específicos das disciplinas que são mais cobradas no Enem, em relação à parte do projeto Biologia Passo a Passo. Nós estamos com uma nova trajetória de entrando com o Elite On, que é a resolução de exercícios por ordem virtual. Eu sou o professor responsável por essa disciplina, professor Márcio Pinho. O site de acesso para que vocês tenham maiores informações sobre esse assunto e os contatos através do meu telefone estão aí na tela para vocês. É importante chamar a atenção que esse tipo de exercício é destinado para que vocês tenham uma bateria maior assim, de exercícios à sua disposição, bem como simulados e testes, via online, para que vocês possam ter maior segurança nas revisões, específicas deste assunto para vocês. O nosso assunto de hoje em relação a este slide é referente à parte de sais minerais, é o papel biológico dos sais minerais no corpo humano. Dando um destaque, uma ênfase a respeito da importância desse grupo de elementos inorgânicos que fazem parte do corpo humano, tá? Você tem isso aí, ó. O nosso corpo necessita de dezenas de elementos químicos diferentes que ingerimos na forma de íons, constituindo na formação, na parte de sais minerais. É interessante que quanto maior leque de alimentos diferenciados você tiver para você ingerir, durante as suas refeições, a sua integridade de funcionamento do corpo se torna mais específica. E aqui eu crio até uma situação, um problema interessante. Por que é curioso, por que é importante você fazer um prato colorido? Essa é uma situação, problema que eu vou colocar para você refletir nisso. Lógico que você não vai cair no ridículo de falar, não, você pega um prato colorido, que é cheio de florzinha, aquela coisa toda, e é importante isso. Não. Eu quero a composição visual do seu prato, tem que ser um prato bem colorido. Tá? Então, daí você, no final desses blocos, eu vou retornar a essa situação, problema, para falar para vocês do que se trata, tá? Especificamente disso. Dando continuidade na importância dos sais minerais, você tem uma divisão dos sais minerais de acordo com os grupos em que eles são colocados. Você tem sais minerais que são tremendamente importantes no nosso organismo e sais minerais cuja frequência é mais baixa, mas ela é interessante, mas não a tanto de ser dessa necessidade, não assim dizer, diária, de disposição desses sais no nosso organismo. Então eles são divididos em dois grupos, macronutrientes e micronutrientes. Então, pelo esquema apresentado a vocês aí, alguns íons como os de cálcio, aí você tem que lembrar a tabela periódica aí comigo, cálcio, fósforo, enxofre, potássio, sódio, cloro e magnésio, são necessários em quantidades relativamente grandes, superiores a 100 mg por dia, e por isso eles são denominados de macronutrientes ou macroelementos, ou minerais, dessa composição alimentar que a gente faz no dia a dia. Ok? Outro elemento que se destaca aqui importante é isso. Os outros íons, como aqui, lembrando a tabela periódica de novo, ferro, flúor, cobre, molibdênio, selênio, cobalto, iodo, cromo, manganês e zinco. Tem coisa aqui, por exemplo, que eu nunca ouvi falar, cromo, cobre, manganês e zinco como elemento importante no corpo humano. Ave Maria. São necessárias em quantidades relativamente baixas, inferiores a 20 mg por dia. Portanto, são denominados de microelementos ou microminerais, tá? Nessa organização dele, dessa coisa que a gente tem também que ver o seguinte, até essa imagem colocada para vocês a essa disposição aí mostra um erro enorme que a pessoa faz, que é suplementos vitamínicos. Você pode perfeitamente descartar suplementos vitamínicos utilizando a utilização do prato colorido. É a dica que eu faço a vocês, é aquela situação, problema, torna a resgatar a importância dele aí, tá? Porque o brasileiro tem mania de tomar remédio. E essa mania de tomar remédio torna a urina dele a mais cara do mundo, porque ele desperdiça o excesso de vitaminas e sais minerais que ele ingere, nesse consumismo desenfreado, que não é bom. Já digo de passar você, não é bom não. O pessoal fica, não, pode tomar meu filho, faz mal sim. Você provocando coisas em excesso, tudo que é excesso no organismo faz mal. Então às vezes você não tem necessidade de tomar vitamina, mas o modismo é tão grande que é importante, vai fazer aquela mentira. Você só sobrecarrega os íons. Tá? Então esse elemento é só necessário você fazer uso caso você tenha
uma carência realmente desses elementos. E também por um controle médico e até mesmo de um nutricionista. Tá? Para poder indicar a você os melhores pratos para você poder ingerir. Mas não vai por conta própria não, que é frio. Ok? Na importância de sais minerais, então, se destaca alguns elementos. Algumas imagens são bastante curiosas. Observe essa imagem aqui. Ó. O cara fez um tanque de guerra com os ossos humanos. Ó. A formação da esteira, da parte de um canhão, o fêmur, o maior osso do corpo humano, botando a parte do disparo da bala. Os efeitos dele, é interessante essa obra que o cara fez aqui. É como se fosse um corpo humano numa guerra constante que ele faz contra micro-organismos. Né? E também com outro efeito, é chamado de doenças carenciais. Né? Que é outro fator interessante que a gente enfrenta no dia a dia. A ausência de sais minerais no corpo humano leva você a ter quadros de doenças carenciais. E gera uma guerra interna impressionante. Porque você é sujeito sempre a uma invasão específica de micro-organismos. Se o seu organismo não estiver bem preparado, as infecções comem o bio. Então vamos lá. Esses elementos podem ser encontrados no nosso corpo, imobilizados nos órgãos, tá? Sobre a forma de sais, pode ser carbonato de cálcio ou então fosfato de cálcio, sendo que no nosso caso aqui o fosfato de cálcio é mais abundante, então a forma em que ele está imobilizado é na matriz óssea, né, do nosso corpo, ou então ele se encontra dissolvido no plasma sanguíneo sobre a forma de íons, né, para que ele possa, principalmente o cálcio, né, ele participa em diversos elementos, como a coagulação sanguínea, e também como efeito dos efeitos da contração muscular, que são necessários da participação dele. Se faltar cálcio no corpo humano, a cãibra come o birro. Tá? É uma coisa interessante. E esse material, da outra forma que ele fez aqui, uma outra arte com o corpo humano, mostra assim, ó, a depender do custo, né, você fazer o custo é extremamente mais barato quando você come de forma saudável do que você fazer a aplicação sua sujeita a suplementos vitamínicos de forma artificial. O objetivo principal do nosso curso é esse. Você tem que compreender a importância dos diferentes tipos de elementos químicos que participam na nossa constituição corpórea. Esse é o objetivo máximo. Tá? Você destacar. Principalmente você vê assim, a ausência de determinados sais acarreta que tipo de doenças? São chamadas doenças carenciais. Cuidado para não confundir com doença infecciosa. Doença infecciosa é provocada por micro-organismo. Doença carencial significa aquilo que falta na sua alimentação que está lhe provocando uma carência. Tá? Nós vamos destacar aí. E esse sim é o ponto que os vestibulares gostam mais de cobrar. Portanto, dentro dessa linha de trabalho, com os objetivos específicos, vamos ver o que se destaca aí. Ó. Você tem que listar as principais funções dos diferentes sais minerais no corpo humano, tá? Bem como também diferenciar macronutrientes de micronutrientes, que é um detalhe interessante, já foi dada essa lista para vocês. Você vai correlacionar os sais minerais segundo as diferentes fontes alimentares, que isso aqui realmente é muito explorado no Enem, né? Quando as questões caem, ele gosta muito desse tópico. E o mais importante de todos é esse aqui, ó. Apontar os principais problemas decorrentes da carência desses minerais no organismo. Esse que faz o elemento realmente ter um destaque especial, tá? Então daqui nós vamos dar uma pausinha, vamos dar uma pausa aqui para depois a gente voltar e dar início com relação ao assunto no segundo bloco. Daqui a pouquinho eu volto.